Tentar não derrubar água no Xbox. Bem, primeiro bom dia, né, galera? A gente hoje se comprometeu com um assunto que os próprios alunos escolheram, tá? A gente fez uma votação através de um formulário e a maioria escolheu falar sobre jogos da educação. Esse programa vai estar bem legal porque vocês vão ter uma participação maior, tá? Então, algumas questões aqui que a gente vai debater, eu vou querer também que vocês deem suas opiniões, tá? Já está funcionando. Então, começar aqui apresentando novamente, para quem não conhece. Começar aí, Douglas. Bom dia, galerinha. Tudo bem? Prazer, meu nome é Douglas, tenho 23 anos, sou aqui professor da unidade do SEDASP. E hoje a gente vai bater um papo bacana falando sobre esse universo que vocês gostam pra caramba e vocês mesmos escolheram pra gente trazer para vocês aí. Vai lá, Ney. Adalberto. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Adalberto, coordenador de ensino do SEDASP Iguatemi. Como o nosso colega Douglas acabou de dizer, vamos falar de um tema aí que é bastante bacana, né? E eu acredito que dificilmente alguém não curta jogar. Então, além de jogar, a gente vai entender melhor aí como jogar e aprender ao mesmo tempo. Fala aí, galera, que tá falando aqui é o Alex, tá? Para quem não me conhece, tenho 19 anos, sou professor aqui também da unidade, tá? 1 ano e meio, tá? E eu acho que esse assunto é muito interessante pra gente, todo mundo gosta de jogar, tá? Principalmente o professor Adriano, que foi me levando para esse lado dos jogos aí. Todo mundo, né? Todo mundo. Né? Então, é um prazer estar aqui, galera, com vocês, tá? Qualquer coisa também, salve. Vamos começar, como de praxe, a gente sempre traz alguns conceitos sobre as definições do que a gente está falando, né? Vamos primeiro separar algumas questões, né? O que é jogo, o que é brincadeira e o que é esporte, tá? Eu queria começar com o Alex. Alex, você tem uma definição aí de jogo para a gente? Bom, quando você pesquisa sobre jogo, você vai chegar a várias definições, tá? E pesquisando bastante, eu cheguei a uma definição, tá, de Huizinga, de 1938, onde ele define muito bem o que é esse jogo, tá? Bom, se você pesquisar no Google, por aí, você vai chegar na seguinte definição. Vamos comparar essas definições, tá? Primeiro, o Google ele te diz que o jogo ele vem do termo latim jocus, que significa gracejo, brincadeira, divertimento. Tá? Embora a gente esteja falando que jogo significa brincadeira, jogo não é brincadeira. Tá? Ou é. Vamos descobrir isso mais pra frente. Tá? Então, o jogo ele vai ser uma atividade física ou intelectual que vai integrar um sistema de regras, tá? E ele vai definir um indivíduo ou um grupo como vencedor ou perdedor. Tá bom? Se a gente for com uma definição mais formal, que é a definição de Huizinga, a gente vai chegar na seguinte conclusão, tá? Ele define o jogo como o seguinte, abre aspas, uma atividade voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana, ou seja, a gente escapar dessa realidade que a gente tem. Vai lá. Vou falar um pouquinho sobre brincadeiras, né? Então, ele se resume na finalidade de diversão e entretenimento, né? Então, como o nosso colega acabou de dizer, será que o jogo ele é uma brincadeira ou será que a brincadeira é um jogo? Eu sei que ambos se resumem de uma forma, né, que é o passatempo. E a gente vai entender melhor o decorrer aí do nosso podcast. Quer falar sobre esporte? Quando trata-se de esporte, galerinha, já entra algo mais um pouco engessado, né? Trata-se de uma competição em si, tá? Onde você respeita, né, um conjunto de regras. E, para ser bem claro, sem competição não existe o esporte, tá? Para ser bem claro, para deixar bem clara a questão do esporte aí. Por exemplo, o futebol em si, né, ele tem uma regra pré-estabelecida, né, para todos os países, né? Todo mundo inteiro, tá? Então, é propriamente taxado como um esporte. Mas, por exemplo, o futebol que você joga com a rapaziada, com seus colegas, ele não pode ser taxado como um esporte, é um jogo,
uma brincadeira, né? Porque tem uma regra em um determinado lugar, tem uma regra em outro determinado lugar, tá? Então não pode ser taxado como esporte dessa forma se não tem, por exemplo, as regras pré-estabelecidas de fato pela... deixa eu lembrar o nome daqui da situação. Dado o Manifesto Internacional, por exemplo, do esporte, né? Então tem que ter essas regrinhas para definir que, de fato, é uma competição, é um esporte, ok? Bem, vamos sintetizar, então, as informações para o passado aqui, né? Eu estudei muito sobre o assunto quando eu estava na faculdade, porque meu trabalho de conclusão foi sobre jogos e brincadeiras, tá? Pelo que meus colegas falaram, é o seguinte, a brincadeira, ela não tem uma finalidade em si, tá? E na brincadeira não existe delimitação de regras, tá? A brincadeira é um breve faz de conta, você não é obrigado a seguir uma regra para ela acontecer, tá bom? A brincadeira, ela pode ou não necessitar de um brinquedo, tá? A brincadeira pode ocorrer sem a parte física, a parte tátil, que é o brinquedo, ou pode também ocorrer com ele, tá bom? Então, a brincadeira em si, ela não tem uma finalidade e não existe a obrigação de seguir regras delimitadas. Quando a gente vai para o jogo, que é muito próximo, tá? Uma coisa da outra, o jogo já tem uma regra ali que pode ser pré-moldada, ou seja, pode ser um jogo que já existe, todo mundo vai respeitar aquela regra, ou os participantes, em comum acordo, eles podem modificar a regra e ajustar o jogo para aquele determinado grupo, tá bom? Então, o jogo ele tem a necessidade de regras diferentes da brincadeira, só que ela tem a flexibilidade dessas regras. Quando a gente vai para o esporte, essa flexibilidade de regra não existe, tá? Existem confederações e federações que vão estipular as regras internacionalmente aceitas. E aí passa a ser esporte. Por isso que o baba que você bate no final de semana não é esporte, tá? Você está simulando esporte. É o que a gente chama de jogos desportivos, né? Ou pré-desportivos, tá? Você está simulando um esporte, mas não está jogando ele em sua plenitude. Beleza? Saindo aqui agora da parte mais técnica, a gente vai dar sequência aqui e nos tipos de jogos, tá? Tem algum tipo de jogo específico que vocês preferem? Quem está no chat aí, fala qual é o tipo de jogo que vocês mais gostam de jogar, que a gente vai comentando aqui, beleza? Eu, por exemplo, eu prefiro mais jogos de esporte, né? Pelo fato da ideia de simular o esporte em si, eu sou apaixonado por esporte e tem para todos os gostos, né? Acho que a maioria dos esportes, se não todos, já foram recriados em jogos eletrônicos. E eu sou apaixonado por essa questão dos jogos de esporte e eu ainda assim prefiro os jogos, né, que simulam a questão da gestão, da estrutura por trás da própria prática. Porque tem jogos que você manipula o seu personagem, mas tem jogos que você fica ali por trás de toda a questão da estrutura do que é o esporte, ou seja, gerenciando. Então, eu acho que o jogo de esporte ele traz para a gente alguns aprendizados bacanas quando trata-se de eletrônica. Aí que tá. Então, você acha que o jogo, o esporte, o jogo eletrônico ali, ele vai trazer para você, por exemplo, um aprendizado sobre o próprio esporte? Sim. Ou interesse? Pode ser tanto quanto o interesse, quanto com o aprendizado em si da modalidade que você vai jogar no momento. Eu, por exemplo, eu gosto muito de futebol, né? De jogar futebol. Jogando ao vivo é meio vergonhoso, tá? Por isso que eu prefiro os jogos eletrônicos, que aí eu me divirto mais, eu aprendi de fato algumas regras com o futebol eletrônico, né? Jogando futebol eletrônico, e fora outros esportes que eu não conhecia de fato, que eu não tive a oportunidade de jogar e que eu gosto muito também é conseguir aprender através de jogos eletrônicos. Alex. Bom, o tipo de jogo que eu curto bastante é jogo de estratégia. Tá? Um Civilization, um RPG, ou até aqueles jogos casuais que a gente tem no telefone, a gente vai passar tempo de gerenciar a empresa, fazer alguma coisa desse tipo. Você tem que estar bolando estratégia. Tá? Isso cria um lúdico para você muito tão grande que você consegue puxar isso para a sua vida. Tá? Você começa a gerenciar melhor as coisas, administrar melhor as coisas através desses jogos. A gente consegue aprender bastante sobre ADI na administração usando esses jogos. Então, você já meio que respondeu, né? Então, tem como a gente aprender através desses jogos. Opa, vamos ver se mais pra frente tem, né? Vai lá, não. Pronto, o tipo de jogo que eu curto, né, basicamente une
que o professor Douglas acabou de dizer e o Alex, que é estratégia e simulador, né? Por exemplo, um dos jogos que eu mais curto jogar sempre é o Futebol Manager, né? Que você tem um processo de gerenciamento, tem o foco na estratégia, então você precisa ali utilizar determinadas táticas que não só a sorte vai te ajudar, mas sim a sua forma de pensar e interagir com o jogo. Então, eu curto mais a questão de estratégia com um pouquinho ali de simulador. Todo mundo sabe, né? Jogo de mesa é minha praia, então você vai ter card game, você vai ter RPG de mesa, que eu sou apaixonado, estudei muito sobre, e vai ter jogo de tabuleiro. Quem é aluno daqui sabe que tem uma coleção grande, pretende ter uma coleção ainda maior. É indiscutível que jogos de eletrônico e tabuleiro tenham um conjunto de aprendizado. Tá? Eu não estou levando em consideração se é um ensinamento bom ou ruim, mas ainda assim tem um aprendizado lá, e a gente vai falar mais para frente sobre isso. Falando um pouco da galera aqui, ó, parece que a galera, a maioria aqui é de mobile e de console. Parece que a galera mais nova não joga muito PC. Pouca gente aqui usa PC. Renata, por exemplo, disse que joga zero PC. É só PlayStation e Xbox. Esses são os meus aí, são dos meus Se aí. for FIFA, tamo junto. Guilherme é um dos meus, que é só PC. Tá? Eu não tenho paciência para joypad, para joystick, não tenho paciência. Tem a galera do Free Fire aqui, que tá falando aqui que é de... Tem a galera do Minecraft. Tá? Então tem uma galera aqui que, pelo menos a maioria, gosta muito de jogos eletrônicos, né? Então, uma galera muito bom. Bem, é o seguinte, já que a gente falou agora sobre os tipos que a gente gosta e tal, vamos voltar um pouco para a parte técnica e depois a gente vai mais para uma conversa mais aberta, opinativa, tá? Começar agora com a Adalberto. Adalberto, você acha que os jogos teve importância para o desenvolvimento das pessoas? Na história, o jogo tem algum tipo de destaque? Eu acredito que teve e tem até hoje, né? Até porque, como eu falei, determinados jogos vão forçar você a pensar, vai te ajudar na questão do raciocínio lógico, a questão de leitura. Por exemplo, eu lembro que eu aprendi um pouco mais do inglês na minha infância por conta dos jogos. O Douglas, ele citou ali sobre futebol, foi onde eu comecei a conhecer diversos países, passei a memorizar bandeiras. Então, eu acredito que vem ajudando aí bastante. É bom isso que a Adalberto está falando. Perdão, que a Adalberto está falando. Tá? Note que o jogo, às vezes, ele por si só, ele agrega conteúdo ao seu conhecimento que você nem percebe. Tá? Então, você começa a aprender que existem determinados países, as capitais, né? Quando você vai jogar num estado específico, mostra a capital daquele país, já é conhecimento de geografia, né? Então, você meio que junto com o esporte eletrônico, ele traz esses pontos. Cara, assim, ainda completando o que a Adalberto falou, sem contar que quando você joga, você começa a criar, né, alguns hábitos e você começa a aderir algumas habilidades à sua vida pessoal e profissional, como, por exemplo, a gente pode destacar a organização, a gente pode destacar a liderança, a gente pode destacar uma das coisas que é muito importante, que é a questão do trabalho em equipe, né? Que é gerir, por exemplo, uma equipe dentro do jogo. Né? É a mesma coisa de você estar trabalhando com a galera aqui pessoalmente, certo? E assim, muitas pessoas dizem não gostar de jogos eletrônicos. Mas vocês já pararam para pensar, agora eu estou perguntando para vocês também, que o jogo eletrônico ele não é só diretamente voltado para a diversão, que dá para a gente trazer muita coisa para a vida da gente, tratando-se de jogo eletrônico, dá para você parar e, sei lá, manipular algum tipo de jogo, ter aquela vontade de jogar aquele jogo, não só pelo gostar, mas para tentar aprender alguma coisa. Sim. Alguns de vocês já aprenderam, já fizeram isso? Sim, cara. Inclusive, ontem eu estava brincando de time dentro de casa. Fiquei lá no canto encostado, levando para a vida. Mas aí isso aí é bicho muito. Acho que a galera não vai compreender, não. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas seu chapéu aqui. Não aparece, isso tá é broma. Então tá temático. Sim, aí tá certo. Tá? Bem, Alex, você acha qual a importância do jogo a gente tem para a história, para o ser humano? Bom, primeiro a transferência entre culturas, né? Passar a cultura de um povo. Então, alguns povos criam um tipo de jogo, alguma coisa,
deles, e esses jogos são passados de geração em geração. Então, até para passar essa questão da cultura de um povo, o jogo ele está incluso nisso. Ele vai passar a cultura de um povo. Esse jogo foi criado em tal lugar. Você vai ver as civilizações maias, elas tinham alguns tipos de jogos para se divertir. Eu não tenho como citar aqui, tá? Eu estou falando do meu conhecimento, de forma geral, mas existiam alguns jogos. Vem dessa questão, né? Então, as próprias civilizações pré-colombianas, acho que chama assim, pré-colombianas, elas tinham esses jogos, são jogos que a gente brinca até hoje, tá? A gente modificou, claro, várias coisas, né? O jogo permitiu a modificação ao longo do tempo, mas ele transmitiu essa cultura dessa civilização, tá? Além de, como os colegas disseram, né? Ele passa todo esse conhecimento para a gente. Alguns jogos ajudam até as crianças a se desenvolver melhor. O próprio Piaget, ele fala sobre isso. Desculpa. O próprio Piaget, ele fala sobre isso, tá? Estou com uma citação dele aqui, tá? Sobre jogos simbólicos, que ele fala, né? Que esses jogos, eles... Na verdade, essa não é a citação dele, tá? Mas esses jogos, eles ajudam a desenvolver a imaginação das crianças, tá? Jogos mais simbólicos, né? Então, Piaget, ele fala que esses jogos simbólicos consistem em satisfazer o eu por meio de uma transformação do real em função dos desejos. Então, ele faz com que você use a sua imaginação naquele universo lúdico através dos jogos. Então, você aprende imaginando, né? Isso. É comprovado que os jogos, ele vem desde antes de Cristo, tá? Você vai ter alguns jogos como o Xadranga, que futuramente vai evoluir para o xadrez. Você vai ter a Mancala, que é um jogo africano também, que data desde antes de Cristo. E entenda que o jogo, ele não é for fun somente, né? O jogo, há evidências que o jogo é criado para ensinar no primeiro momento, tá? A gente vê, no livro de Huizinga, ele fala que até os animais, eles brincam, né? Eles jogam, tá? E através desse tipo de brincadeira que os mais jovens, os filhotes têm, eles vão aprendendo autodefesa, eles vão aprendendo ataque, eles vão aprendendo a comunicação, tá? Então, a gente vê isso em animais, desde de animais como camundongos, né? Que tem um cérebro menor e capacidades menores, até cachorros, gatos. Você vê que eles interagem de maneira dinâmica entre outros, são em pé de brincadeiras, eles aprendem com isso, tá? Bem, vamos agora falar do seguinte. E aí eu quero que vocês contribuam com... Galera, presta atenção, eu quero que vocês contribuam aqui com a conversa agora, tá? Porque eu quero falar dos jogos que vocês brincavam na infância, tá? Pra gente ver como é a infância. A gente aqui tem 3 gerações na mesa, né? A gente tem a geração de... Na verdade, a geração de Alex, né? Que tá com... Estou com 19, né? Com 19, tem a geração de Douglas. 23. Que está muito próximo ali, tá? Tem a geração minha de Alex, né? Alex está com 32. 32. Eu estou com 31. 28. E a gente está praticamente na mesma geração. Vamos ver a diferença dos jogos que a gente tinha na nossa infância e o que vocês jogam hoje em dia, tá, galera? Então, manda aí quais jogos que vocês jogam fora do ambiente eletrônico. Jogos na rua com os outros amigos, tá? Ou na escola. Quer começar, Alex? Você que chegou agora? Sim, assim, eu acho que os jogos que eu mais jogava assim, com o pessoal na minha época de infância, né, principalmente, eram jogos, se for considerado jogos de rua, a gente tinha alguns jogos como, não vou dizer necessariamente de rua, mas pega-vareta, tá? Eram jogos da época de guri, jogos como, já focando para jogos de tabuleiro, seriam jogos... Mas aí, ó, aproveita e fala o que você aprendeu por cada jogo. Ah, tá, beleza. O pega-vareta, ele ensina muito a questão de você ter disciplina, de você ter paciência, pensar, coordenação motora. Você desenha bem? Desenho. Talvez o pega-vareta que ele estava jogando contribuiu para ele ter uma precisão maior, né? Com certeza, né? Com certeza. E ele, querendo ou não, ele é um jogo estratégico, né? Porque você tinha que pensar muito antes de tirar uma vareta, porque você poderia realmente conseguir seu objetivo, derrubar tudo e perder o jogo, né? Então, além dele, nós temos
eu jogava também muito na época de guri, imagem e ação. Luiz Felipe aqui, ó, você falou em jogar bem na madeira, já sabe. Certo? Então, o imagem e ação, tá? Eu jogava muito com meus primos mais velhos, meus pais, que é um jogo muito legal que ele trabalha a imaginação, a cognição em si e também trabalha a criatividade, porque você pega uma carta, essa carta ela vai ter uma ação ou vai ter uma imagem a ser representada, ou você desenha, ou você faz uma mímica e o grupo, e o pessoal do seu grupo tem que adivinhar. Expressão corporal. Expressão corporal. Então, já é também muito legal. aprendizado. Tá? Vamos pro Douglas agora, quer terminar? Cássio, jogo eletrônico na infância, eu não tinha. Não, vamos parar com os jogos. Só brincadeira. Brincadeira. Eu sempre fui um cara que eu sempre curti aquele trabalho estratégico em equipe. Então eu sempre fui daquele cara de brincar do Sete Pedrinhas, por exemplo. A galera juntava as pedrinhas nas ruas. E aí, de repente, quando a equipe derrubava, tinha que fazer todo aquele trabalho em equipe para você cercar o outro grupo, para eles não conseguirem ali, por exemplo, arrumar o monte novamente. Então, eu acho que essa ideia do Sete Pedrinhas era bacana, porque já forçava você a trabalhar em equipe, né? E dava para ver que todo mundo tinha seu ar de liderança naquele momento, todo mundo queria montar uma estratégia. E o que você acha que você aprendeu? A questão do trabalho em equipe. Trabalhar em equipe, a facilidade de você ouvir o seu colega, a estratégia do seu colega, de você agir conforme o grupo ali entrou num consenso. Fora outros tipos de brincadeira, né? Como, por exemplo, a gente pode destacar também a questão do outro trabalho coletivo, né? Que é o futebol, né? De rua, o babinha de rua, como o pessoal chama, o famoso baba. Então, a questão do coletivo, né? De você trabalhar em equipe, de você entender o que é um líder, por exemplo, né? Respeitar a hierarquia e tudo mais. Dentro do seu baba ali, sempre tinha alguém que queria ser o capitão, né? O mandante, aquele cara que montava toda a estratégia, que dizia onde você ia ficar, e geralmente esse era o pior de todos, né? E era eu. Vai lá, velho. Pronto, eu vou começar, né, já que o Douglas já falou do Baba, né? Não vou precisar citar porque isso é um clássico. Vou falar da dedonha, conhecida também como salada de frutas. Né? Me ajudou muito na questão de memorizar as coisas, né? Me tornou aí a questão de ter uma memória fotográfica por conta disso. Eu acho que foi bem bacana. O esconde-esconde, né? Tinha a questão do trabalho em equipe, né? Para salvar todos ali o último. Fora a estratégia. Criar uma estratégia. Para não ser achado. Mas algo que eu e o meu irmão utilizava muito em questão de trabalho em equipe era o bate-figurinha. Então, a gente nunca deixava ninguém saber que éramos irmãos, né? Então, só jogávamos 3. Então, a gente combinava, você só coloca 1 e eu coloco 0. Então, um ou outro sempre saía na frente. Ou né? seja, você está dizendo que o jogo pode ensinar você também a ser persuasivo. Exatamente. Persuasivo não, me perdoa. Você estava ludibriando o escorregador. Você é um ladino. Mas aprendi muitas coisas boas aí, né, com esses jogos, né? Fora essa questão da estratégia maliciosa, né? Então você pode usar também ali a seu favor para você determinar ali, né, e ganhar. Criatividade, né? Trabalho muito criatividade. Eu não sei se isso é bem claro, mas tudo bem. A gente entra nessa discussão depois. Vai lá, Léo. Vamos lá. Gente, vai ter alguns que eu vou falar aqui que o nome provavelmente vocês não conheçam do jeito que eu falo. Tá? Como eu sou de Recife, então com certeza vai ter coisa que eu vou falar que o nome é diferente. Tinha um jogo que a gente brincava muito, uma brincadeira que a gente fazia muito na rua, que era com a garrafa, e a pessoa jogava a garrafa para longe, e a gente chamava de... Bater lata. Lá a gente chama de pique-lata. Ou chuta-lata, alguns chamavam de chuta-lata. E aí a pessoa chutava a lata, e aí a gente saía se escondendo. Porque, na verdade, lá na rua, por exemplo, a gente não chamava de... Não fazia muito sentido a gente chamar de chuta-lata, porque... Que não chutava. A gente pegava... Sabe aquela vasilha de óleo antiga? Sim. A gente pegava aquela vasilha de óleo, aí lá são 3 ladeiras conectadas. Você já foi lá, você sabe como é. Aí a gente chegava na última ladeira e jogava mesmo a lata lá longe, tá? E aí
todo mundo ia se esconder. Aí a pessoa, não sei se é assim, tá? Eu tô tentando ver se é o mesmo jogo. Tinha que buscar. A pessoa, enquanto a pessoa buscava lá, Todo todo mundo mundo se ia escondia. Se esconder, depois né? o outro tinha que colocar a lata no meio E procurar. E procurar. e procurar. Sim. Brinquei bastante disso, né? Tem uma lá que chama Barra Bandeira, que era que eu brincava muito. Aqui eu não sei se chama Barra Bandeira, não sei como é que chama. Mas basicamente são dois times, Aqui e é aí pique tem a bandeira. bandeira de um lado, do outro, e você tem que entrar e roubar a bandeira do outro time. Mas Não, é não, meio não. pesado, né? É pegar a bandeira do Pegar. outro time. Você pega emprestado. Quando acabar aquela Me dá aqui, partida, quando acabar você eu devolve. Inclusive, esse tipo de brincadeira influenciou jogos hoje eletrônicos de FPS, de tiro, tá? Tem alguns jogos, e alguns jogos dentro de RPG Online, que é assim, a equipe, você tem que pegar a bandeira do outro lado e trazer para o seu lado para você ganhar, né? Mas você tem mais algum para falar? Como eu jogava bastante isso, nessa época, em questão de jogos de mesa, o Banco Imobiliário. Eu sei que não é bem lá, um super jogo, Sim. né? E Mas- olha que não era o Banco Imobiliário oficial, né? O Monopoly. Era aqueles bancos imobiliários que vendia no 99, Bacana. né? Que vinha na sacolinha, era um papelão Dinheiro, bem ó, fino. ó, Isso aí. Ó. Renata, por favor, você está falando com uma pessoa que tem, sei lá, já jogou mais de 100 board games e deve ter uns 40 e pouco na coleção hoje. Banco Imobiliário é uma porcaria. Concorda aí, tá? Mas não dá pra dizer que você não aprende. Não, teve sua Né? importância na época. O Banco Imobiliário, se eu não me engano, galera, é de 80 e pouco. Antes Foi um disso. dos primeiros Antes criados no disso, Brasil, não antes foi? disso. Foi um dos primeiros? Não, não foi Brasil? criado no Brasil, não. Não, quem trouxe Foi meu uma pai pra cá. professora que ela foi Adaptou? fazer não sei se foi uma tese de mestrado, um trabalho de condução de curso, e ela queria ensinar, Gestão? não era gestão financeira, Administração era financeira. uma espécie de administração financeira, tem uma coisa muito específica, ela explicava para crianças. Aí ela criou esse jogo, e depois foi publicado e tal, e hoje tem versão de Harry Potter, Game of Thrones, tem versão de E já do Mario Kart, pegou tudo. Já tem Ensinando até esquema de pirâmide maquininha com joguinho de- digital para poder passar o cartão. O último que eu tive, tinha a maquininha já, e tem muito tempo isso, tá? Eu acho que um rapaz de idade já. hoje eu me livrei dessas coisas e jogo jogo de... Mas tudo bem. Não que não tenha tido a importância, que Teve. você não tenha sido Teve. feliz naquele momento. Teve. Porém, Era dos antigos, né? Jogo da vida, o UOL e tudo mais, Banco Imobiliário. detetive, eu mais gostava. jogava muito detetive, né? Porque detetive não era bem um jogo, era mais um Brincadeira? evento social. Era tipo um RPG da vida. É mais céu, minha galera quebrar a cabeça e tal. Tem mais um também que jogava bastante, que é um dos jogos mais voltados para educativo. Tá? Que o nome do jogo, se não me engano, é Na Ponta da Língua. Luiz, não façam piadas no chat, tá? É um jogo de português, e aí faziam algumas perguntas, algumas coisas você respondia. Eu não lembro super bem como era que funcionava Não, essa sei que questão. jogo, sei que jogo. Você falou questão de perguntas e aí, ponta da língua, e Adalberto antes falou sobre a questão a dedonha, né? Isso que eu já conheço como outra coisa. Eu já conheço como salada de frutas ou stop. Eu já conheço dessa Eu forma. conhecia com Eu lembrei de um jogo que eu tinha que se chamava Perfil. Eu tinha um jogo chamado Perfil Júnior. Eu aprendi muita coisa com aquele jogo. É meio que um que é, tá? Tinha uma série de perguntas que forçava a pessoa a descobrir o que ela estava tentando. Perfil é outra mostrar, coisa que hoje a gente não chama de jogo de tabuleiro, a gente chama mais de evento social também. Porque é o tipo de coisa que se você tiver papel e caneta em casa, Você faz. Né? É tipo aqueles de colocar o nome da outra pessoa, de uma Animal, né? de uma coisa na testa, alguma outra coisa. adivinhar. Aquele que a gente dava um papelzinho para cada um, e um era o assassino, o outro Tinha que era ficar o Delegado, tinha que piscar o olho. Né? Como se fosse o próprio detetive. Assim, né? Detetive é assim também. a gente chama hoje de evento social, mas é muito mais uma brincadeira que é um jogo, né? Jogo assim, ele sempre teve presente na minha vida, principalmente jogos pré-desportivos, e a maioria aqui jogou alguma coisa que é pré-desportiva. Por exemplo, eu posso usar o esconde-esconde para melhorar a potência de corrida dos meus alunos, tá?
Por quê? Porque quando você é visto, você tem um tempo de reação muito rápido de perceber que foi visto e sair correndo. Então você tem um tiro, você tem um momento de explosão. Você vai ter no baleô, você vai ter que ter sua mira. Assim, então você vai treinar precisão, destreza. Verdade. Quem está sendo para ser baleado, ele vai ter agilidade, reflexo. Tem um que eu utilizava quando era gurizão mesmo, acho que logo nos primórdios da educação, da minha vida educativa, né? Que era a corrida de pneus que a Pro fazia, pegar uns pneus velhos com as madeiras para fazer não só a questão da atividade física, mas também coordenação motora, né? Praticamente toda atividade que você vai mexer o corpo, você trabalha com coordenação motora, né? Mas o intuito disso é bem interessante, porque contribui para o seu desenvolvimento biológico, tá? Tem algo de saúde envolvido, tá? Já que eu falei saúde, para não ficar parecendo que todo jogo, ou todo jogo, brincadeira, esporte é saúde, só deixar claro que esporte, de maneira geral, não é considerado uma atividade de modo profissional, de alto desempenho, como algo saudável, tá? Porque é muito comum você ver jogadores de futebol com operação em tudo de articulação, tornozelo, joelho. Por quê? Porque ele tem que levar sempre ao extremo, porque é competitivo, tem mais coisas envolvidas, então, na verdade, ele acaba com a saúde dele para conseguir um potencial. Então, o jogo, sim, o jogo ele vai ter uma premissa saudável, porque você não necessariamente precisa chegar ao extremo para conseguir ali uma vitória que é muito mais simbólica do que vai agregar valor, dinheiro ou qualquer outra coisa. Quanto ao jogo tabuleiro, eu sempre fui fanático, eu sempre criei, tá? Desde 10 anos de idade, eu criava meus joguinhos, tudo que era desenho que eu via, eu criava um joguinho, mas eu só fui descobrir o RPG um pouco mais tarde, no ensino médio. Joguei uma vez com um colega, me apaixonei, só que nunca mais encontrei ninguém disposto a ler regra, aprender, eu não sabia mestrar ainda, não entendia muito. E aí, já mais velho, eu descubro jogos de tabuleiro e encontro a galera de RPG e aí descubro o meu paraíso, tá? Bem, outros jogos que a galera falou aqui, ó, bolinha de gude, acho que todo mundo já acabou. Deixa eu dar um aqui, ó. Corrida de tampinha. Corrida de tampinha, maravilhoso. Que a gente Você faz chamava uma em inglês. pinchinha. Aí em inglês que a gente chamava como moleque, a gente chamava pitcar. Né? Sair, é a corrida de pitelé. Ó, quem nunca jogou corrida de tampinha, por favor. Busca na internet. Isso é um erro condicionante de sua pessoa. É quase um erro moral de sua pessoa. Cara, Porque, show. Eu não sei se era com vocês, mas eu tinha mais prazer em desenhar as pistas do que jogar de fato. Mas era mais duro fazer uma pista enorme, com obstáculo, do que jogar. A gente tentava fazer uma pista que fosse difícil para todo mundo. Nem para a gente mesmo, a gente tentava facilitar. Porque o interessante era você ver a competição acontecer. Quer ver outra que era extremamente, assim... Felipe, pelo amor de Deus, joga, Felipe, arranja um quintal de alguém, uma areia, faz uma pista, pega as tampinhas. A gente usava aquelas tampinhas de garrafa antiga, né? Sim, de vidro. também conhecida como cachixi na época. Cachixi na época era chamado, né? Os velhos chamavam de cachixi. Então, assim, essa época aí já não tem mais. Ok. Mas tem outro também que era massa, que era chamado guiador, que era feito, você pegava um cabo de vassoura, cortava um vasilhame de álcool ou de quiboa, né? E com uma rodinha de rolimã ou uma rodinha de borracha, você fazia o guiador e ia brincando. A gente fazia competição disso. Arani me lembrou outro lance quando eu era bem garotão mesmo, sei lá, 4, 5 anos, né? Que a gente fazia carrinho de lata, que a gente pegava as garrafas de quiboa, na época eu pegava muita garrafa de quiboa. Ou lata de leite ninho. Aí tocava areia dentro, colocava o aramezinho e saía arrastando pelo bairro inteiro isso aí, velho. Eu lembrei agora, você falou tampinha, eu não sei se vocês fizeram isso, mas lá foi febre, lá na rua. Lá, ó, vou dizer, lá na rua, no tempo que era mais moleque, tipo assim, a turma não era de 5 pessoas, era de 20. Era muita gente lá na rua. Ó, variava entre um moleque de 8 anos e um moleque de 15. Mas se juntava, pega-pega, pique-esconde, tudo isso, ó, tava todo mundo cabra cega. E teve um tempo que a gente subiu o nível um pouco da tampinha, que a gente fazia nos madeiritos grandão as pistas e fazia os carros de isopor. A gente tinha um modelo de carro de corrida de isopor que a gente tinha,
A gente fazia, cada um pintava o seu, pintava, e para ter aderência, a gente coloca alguns pregos embaixo, e aí você dá uma piteraca realmente no carrinho de isopor, que funcionava também, a gente passava muito tempo fazendo equipe e tal, era muito legal. Bem, agora que a gente falou de jogos analógicos, jogo eletrônico que marcaram a infância de vocês. Vamos lá. Eu vou começar com um chamado Mas, Battletoads. a gente não chegou no top 3, a gente vai falar só o que marcou, tá? Marcou, Battletoads. Eram dois sapinhos na época de Nintendo, era de Nintendinho, não era nem de Nintendo, do SNES, do Super Nintendo, sabe? Era de Nintendinho mesmo. Eu joguei muito Battletoads, tá? Ele é um jogo que ele tinha dois sapinhos, um verde e um amarelo, e era um jogo de luta, né? Eles iam passando de fase, brigando e quebrando algumas coisas. E era um jogo, assim, fabuloso de se jogar. Que você usava jet ski com um sapinho, tinha fases que você tinha que escalar, era muito legal, tá? Então eu fico inicialmente com o Battletoads. Um jogo que marcou muito a minha infância foi no arcade, né? Foi o Street Fighter. Né? Então eu lembro que nessa época a competição era intensa e nessa época lançou também o The King. E então a galera ficava meio que falando, não, Street Fighter é melhor, The King é melhor. E aí lançou o The King versus Street Fighter aí, que foi show de bola. Então foi um jogo que marcou muito aí a minha infância. Esse aí do arcade. Fala, Alex. Bom, jogo que me marcou, assim como você é da geração mais nova, né? Eu sou da geração PlayStation 2, né? Não tive nem Play 1. Não, o primeiro jogo que eu joguei foi Sonic. Eu joguei no Mega, eu acho que é Mega Drive. Tá. O primeiro jogo que eu joguei assim, meu primo tinha um videogame, e aí ele inventou de levar para casa da minha avó, eu tava lá, ele vem cá para você testar isso aqui, a gente começou jogando. Foi um jogo que eu gostei bastante. Mas um jogo que me marcou, eu tô até com a camisa temática aqui, do Play 2, foi o Budokai Tenkaichi, a série do PlayStation 2. Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 1, 2 e 3, dando foco no 3, tá? É o melhor. Apelão. E era legal que o pessoal fazia uma modificação, eu não tinha grana na época, para comprar jogo, a gente ia no camelô, né? A gente ia lá no cara, e aí tinha Dragon Ball AF, Dragon Ball não sei o que. GX, era o mesmo jogo com skin modificado. E esse jogo me marcou muito. Vai lá, Douglas. Cara, eu curtia muito a questão de ir pra Lan House, né? Então eu tenho um contato, eu tenho essas memórias, essas lembranças da Lan House, assim, quando eu jogava Grand Chase, Tibia, Perfect World, Priston, DD Tank, mas eu jogava mais pela resenha, pô. Por exemplo, na Lan House que eu ia, tinha uma sala fechada com 20 computadores. Era de um lado, todos jogando Tibia, eu era apaixonado, e do outro, todos jogando CS. Então, minha infância era, que eu tenho de lembrança, assim, são esses. Agora, jogos que marcaram, de fato, assim, na minha concepção, que eu sou apaixonado já há, sei lá, quase 17 anos, são jogos arcades. The King of Fighters, Cadillac Dinossauro, Street Fighter, tudo que vier dessa área do arcade, eu sou extremamente apaixonado. Véio. E até a Adalberto citou ali, Street Fighter e The King, eu prefiro The King, tá? É muito melhor. Eu vou me permitir aqui pegar um de cada console. Eu vou pegar um para que todos eles marcaram, embora eu não curta muito console hoje em dia. Eu lembro de um jogo que era da família Adams. Era um jogo do tempo ali daqueles Mega System. Antigão, que era um videogame que vinha com uma pistola para fazer o jogo do pato, para matar os patos que passavam. Essa era o diferencial do console, na verdade. Depois do Polystate, que você comprava a fitinha amarela. O Polystate é uma imitação de console antigo. Depois, salvo engano, a própria SEGA trouxe isso para o Master System, se eu não me engano, né, pistola? Aí aquele familiar não sai da cabeça, o jogo era bem feinho, porque era, sei lá, 90 e pouco. 8 pixels. Era bem feio. Depois, quando eu fui jogar computador pela primeira vez, tinha um jogo que também é bem feio, vocês podem baixar, é muito pequenininho, a Adalberto talvez conheça, chamado L-Foot. Joguei Brasfoot, mas Brasfoot era uma derivação do L-Foot, já depois. Joguei o L-Foot em 2006. Brasfoot é top, o L-Foot, ele nasce em 95,
foi em 96, só que eu realmente jogava, porque o de 95 aparecia DOS, os comandos tudo era pelo teclado e tal. Já no 98 você tem o uso do mouse, e basicamente você escolhe o jogador, vê o tempo passando, e quando sai um gol, faz e você vê quem fez o gol. Você é um técnico, né? Na verdade, o máximo que a gente podia era comprar e vender jogador. E dizer quem vai pro campo, mas não tinha mais nada. Longe de depois a gente vai ter o Championship Manager, que depois vai também sair de cenário e vai aparecer o Futebol Manager, né? Eu tive essa evolução. Mas o que jogo que realmente eu investi tempo, que se você me chamar para jogar hoje é feio, não ainda jogo, é o Pokémon de Game Boy. Aí eu jogo também. O Pokémon de Game Boy é um clássico. E um jogo para computador chamado Might Magic Heroes, que você tem um castelo, você tem uma raça, escolhe uma das raças que tem, você tem um castelo e você vai fazendo construções, gerenciando seu castelo, saindo com seu herói para catar recursos e construir novas coisas, recrutar novas tropas, e aí você invade o castelo dos outros para tomar. É estratégias em turnos, até os movimentos do seu cavaleiro, do seu herói é em turnos, concorre. Esse jogo é delícia. Hoje já existe o Might and Magic 7, mas o 3, para mim, que é de 97, 98, para mim foi o melhor que existiu. Fiquei aliviado agora com a sua explicação, porque pensei que você estava falando de Magic Mike. Não. É o filme, mas graças a Deus não foi isso. Fala, Douglas, pode falar. Tem um jogo que eu lembrei aqui também, isso porque vocês três estão jogando Civilization, né? Vocês quatro aí. Tem um jogo que eu lembro que é bem parecido com Civilization, né? Que é o SimCity. Muito tempo que eu joguei esse jogo. Cara, aquele jogo SimCity em si traz para você a questão, primeiro, do saber gerenciar tudo, né? Porque você tem que gerir uma cidade inteira. Você monta, começa do zero, começa com um espaçozinho, depois você expande sua cidade, cria indústria, faz área rural. E assim, para fechar essa minha fala, por mais que passe qualquer tempo, por mais que o tempo voe, né? Querendo ou não, a gente sempre vai ter uma lembrança desses jogos passados e a gente sempre vai querer jogar esses jogos, sempre vai achar eles sensacionais. A gente nunca vai pegar um jogo, por exemplo, Super Mario, que é um clássico. Eu quero saber qual é a pessoa que não gosta do... Por mais que diga assim, não foi da minha infância, tô enjoado, mas se achar, joga como se fosse inédito. Porque aquilo ali é inédito para ele. Consegue jogar, né? E é algo que todo mundo consegue jogar. Vamos falar agora sobre jogos para ambiente profissional. Eu já vi e eu conheço muito, por entrar muito na ideia de jogos de tabuleiro, eu conheço muitas pessoas, conheço assim, não pessoalmente, mas eu conheço trabalhos de muitos profissionais de jogos de tabuleiro, designers, que fazem jogo de tabuleiro para ensinar, para fazer treinamento em empresas. E eu já vi também vários jogos eletrônicos que também é para treinar equipe. Você vê isso principalmente em empresas que têm equipes grandes, como telemarketing e outras. Se você já tiver alguma experiência dentro de uma empresa, ter que jogar alguma coisa para aprender alguma ferramenta ou para... Na verdade, os jogos que eu joguei dentro da empresa foram um pouco mais lúdico, né? Por exemplo, teve um mesmo, que eu não esqueço até hoje, que entregou um balão a cada funcionário. Um balão e um palito, né? Sim. Então, o objetivo, né, não foi dito que era para fazer, mas assim que o pessoal pegou o balão, protegeu o seu balão e com o palito começou a furar os balões dos outros, né? Então, basicamente, era você estar furando o sonho de alguém. Eles compreenderam de imediato que uma coisa era para fazer... Isso, exatamente. Uma para atacar e a outra ele tinha que proteger. Exatamente. Então, eu acho que esse jogo é interessante, até já usei também nas minhas turmas, e é bem bacana porque dá uma reflexão boa para a galera. Então, os jogos que eu participei foi mais ou menos desse tipo. Eu acho que os jogos também que eu participei foram mais focados a dinâmicas mesmo. Então, são jogos mais meio lúdicos do que jogos em si, né? Agora, eu já vi várias reportagens sobre, principalmente a questão da utilização de jogos como Flight Simulator para teste em aviões, jogos de tiro para treinamento de tiro, etc. Ou seja, existem jogos realmente que são utilizados no âmbito profissional para o treinamento profissional.
Você deu um exemplo de jogos que podem ser usados em qualquer ambiente, né? Tanto for fun quanto para... A Adalberto, ele deu um exemplo mais para... É meio que um psicoteste, né? Meio que uma dinâmica de grupo, tá? E aí, eu já vi, inclusive, jogos... É muito comum você ter jogos hoje em cursos EAD, tá? Eu não sei se vocês já fizeram, mas tem curso EAD que ele passa um conteúdo, você assiste a aula e depois você vai jogar para entender. A gente, Pessoal de educação física jogando pés aí. A gente, inclusive, aqui na SEDASP, usava um jogo para ensinar a pessoa a digitar. Sim, tá? Digicert, Digimaster, né? Tem o que a gente estava usando recentemente, esqueci agora o nome. Tem um que, não sei se foi Douglas ou Alex que trouxe, que fica duas pessoas digitando e o carro vai andando para ver quem digita mais rápido, quem erra mesmo, e o carro chega primeiro. Cara, tem a questão desses jogos que você falou, né, sobre o aprendizado e tal. Recentemente, faz um tempinho, né, eu participei de um evento que teve na Google aqui, e eles apresentaram a questão do Seja Incrível na internet. Eu até trago essa aula para os meus alunos, creio que alguns desses que estejam aí agora Google, né? Já teve essa aula comigo, sim, sobre o Google. Ele mostra, né, algumas regrinhas, né, algumas coisas que vocês devem ficar atentos dentro da web. A gente sabe que a internet é um universo, né, muito vasto. E no próprio treinamento que a gente teve, né, que foi naquela época que a gente foi, que até a hora ele foi comigo também, ele mostrou uma plataforma da Google que a cada atividade que tinha no módulo que eles disponibilizaram para a gente, tinha um jogo referente àquela atividade. E era para a gente aprender de fato, colocar em prática de fato o aprendizado que a gente teve na teoria naquele momento ali. Me falhou a memória agora qual é o site que tem, mas são 4 regras que devem ser seguidas e tem 4 jogos referentes a cada uma dessas regras, dentro dessa plataforma que a Google trouxe para a gente aí. Outro tipo de jogo que é muito usado, tanto para treinamento profissional, são os simuladores, né? Até as autoescolas usavam para treinar as pessoas. E era obrigatório. É obrigatório? Hoje não é mais. Não é mais não, né? Não é mais obrigatório, não. Tá? Mas era obrigatório, até um tempo atrás, você fazer o simulador. Para quem não conhece, é o City Car Driving, se não me engano. Sim. Eu sei, é bem isso real, aí, peraí. Deixa eu ver se o nome é City Car Driving. City Car Driving. Tá? É ele mesmo. Que ele tem as regras todas de trânsito, você não pode quebrar essas regras. Algumas empresas de transporte coletivo usam o Eurotruck para fazer o Eurotruck Simulator 2 para fazer a simulação de toda a mecânica, ver se a pessoa cumpre as regras. Cumpre as regras. Inclusive, assim, dentro do Eurotruck, que eu já joguei, alguns desses jogos de simulação que são bem legais. Existem jogos de carro que são de simulação. E como eu citei o Flight Simulator, existe uma sátira feita pelos melhores do mundo justamente sobre isso. Onde, quando houve a questão do ataque às Torres Gêmeas, na realidade, todo o processo foi treinado no Flight Simulator. Tá? E quem deu essa ideia foi o próprio América. Tudo bem que isso é uma teoria. Mas não é uma teoria, é uma sátira que os meninos fazem mesmo, é uma comédia que eles fazem em cima disso. Mas, realmente, os jogos de simulação são tão reais, tanto de carro, como os jogos de FPS, como os jogos de aviação. O novo Microsoft Flight Simulator, né, o 2020, está super real. Pra você ter ideia, o Flight Simulator, ele pega o clima real, ele tem sincronização direta com o Google. Então, se você estiver sobrevoando Recife e lá tiver uma tempestade, não vai ter uma tempestade. Ele tem por isso que não é com o computador que pega, não. Por exemplo, o Eurotruck tem algumas carroças que funcionam, tá? Ficou até temático. Mas o Flight Simulator não é computador que pega, não. Tá? Você tem que ter uma quantidade de memória absurda e um processador e uma placa de vídeo top. Você não joga com sua carroça aí em casa, não. Vamos acelerar aqui, que a gente tem alguns tópicos que a gente está perto de terminar. Quero que vocês sejam bem sucintos. Preferem jogar online ou jogar offline? Tá? Ou seja, os jogos que vocês mais preferem, que vocês sentem melhor jogar, vocês preferem estar online ou offline?
Minha... Me diz só a resposta e o porquê de maneira bem sucinta, bem direta. Eu gosto de jogar online, tá? Porque eu gosto dessa interação que a pessoa tem com outras. A única coisa que me repelia muito no início de jogar online é a comunidade, onde você... Tá, tem muita gente tóxica. Então, se você fosse mulher, você não ia jogar online nunca, né? Se você é homem, tá achando que a comunidade é tóxica, pra menina, então... Eu já curto mais a questão do offline, né? Eu gosto mais de eu mesmo ali manusear as coisas e, por exemplo, jogar FIFA, eu prefiro estar ali interagindo com a galera mesmo. Então, eu sou mais a questão do offline. Eu acho que a jogabilidade em si, para mim, são melhores. Talvez até pelo estilo de jogo que você falou que prefere. Isso, exatamente. Né? Pelo meu estilo de gerenciamento, estratégia. E aí, naquele negócio online, que bem que existe algum. Sim, mas... sim. Como eu sou o mais antigo daqui, eu tenho duas vertentes. Eu tenho um primeiro momento, que seria um momento offline. Para alguns jogos eu prefiro offline. Mas você tem que ter preferência. Porém, a minha preferência são jogos online para jogar com a galera. Para fofão. Jogar com a galera, a gente se divertir, resenhar, dar risada. E você? Eu posso ter duas opiniões. Não pode não. Pela resenha, offline. Para agora, atualmente, online. Pelo fato de você poder interagir com outras pessoas. Sua preferência? Online. Você interage com outras pessoas, né? Você tem aquela questão também da competitividade, você está competindo com uma pessoa que você nem conhece. Para mim é bacana você ter essa rivalidade ali dentro do jogo, né? Tá competindo com as pessoas que você não conhece. E a questão de você conhecer outras pessoas que de outra forma você não conhecia. Eu prefiro offline, tá? Eu prefiro offline por ser bem direto. Eu acho que para mim jogar online tinha que ser uma galera que eu tenho uma amizade já. As pessoas hoje elas estão tão competitivas que se você comete um erro, você é excomungado, né? Você é deixado de lado, você é muito agredido. E eu acho que isso está fazendo muita gente parar de jogar por conta disso. Eu entendo a proposta de quem gosta de estar online, de gritar, dar risada, falar besteira, mas eu ainda prefiro offline, eu prefiro ter meu time. Eu ainda jogo for fun e eu sou muito pouco competitivo, então eu acho que online para mim não é tão bom. Eu tive até uma experiência negativa no online, né? Como você falou que muita gente acaba desistindo. Eu fui jogar o LoL, né? E ali eu não entendia nada, então eu só não sabia para que lado eu tinha que ir muito bem, não cheguei a ler as regras, fui jogar, né? Fui convidado a jogar. E aí caiu um grupo que os caras, seu lado não é aí, você tem que fazer isso. Eu nem sabia as siglas que os caras estavam falando. Eu te entendo, Adalberto. Eu tô jogando lá, Eu te entendo, Adalberto. Eu te entendo. Mas você vai ver isso em qualquer tipo de jogo. Se o cara for jogar CS e pensar que é só dar tiro, você tá acabado. Você tem que conhecer o mapa, você tem que saber que você precisa plantar uma bomba se você estiver nesse lado da equipe. Então, existe realmente... O jogo competitivo ele é muito agressivo para novos jogadores. Tá muito, muito top. Agora, uma pergunta que agora... Todo mundo já sabe a minha resposta, mas eu quero ver a resposta de vocês. Prefere jogar no virtual ou de maneira presencial? Começa a Harold aí. Rapaz, presencial é melhor. Por mais que o online seja hoje o nosso mundo, a facilidade do online traga para você uma possibilidade muito maior do que um jogo de tabuleiro. A gente tem visto isso na prática. Para os meninos que não sabem, a gente tem jogado bastante, né? Nós aqui. Então, até mesmo para criar algumas coisas para vocês, com cunho educativo, o offline é fantástico, é perfeito. Eu prefiro o presencial, inclusive tem uma galera aí minha que está acompanhando, né? O pessoal que fundou junto comigo a Copa Perovais. Iniciamos essa competição de futebol, né, de console, em 2002. Então, a gente faz essa mesma competição até hoje. Né? Então, anos após anos, a gente só foi trocando o console, mas a competição ali permanece a mesma, a gente foi adaptando as regras e, querendo ou não, você vai conhecendo ali outras pessoas, mas um vínculo se mantém ali, né? Talvez ela estando uma na frente do outro é mais difícil ela ficar xingando na frente dele. Exatamente. Vai lá. Eu prefiro presencial, sabe? No começo eu preferia muito online, gostava pra caramba. Só que eu preferia porque eu não tinha gente para jogar no presencial. Tá? Então, a partir do momento que eu comecei a entrar na comunidade, quando eu entrei aqui no CEDAS, que eu vi que tinha comecei a formar essa comunidade, né?
Eu jogava, a Douglas jogava, a Adriana jogava, a gente começou a juntar, a Arud também. Eu comecei a ter essa maior preferência pelo presencial. A sensação é diferente, a sua expressão do que você está pensando é bem diferente do que o online. Eu prefiro o presencial. Eu prefiro o presencial também, sem sombra de dúvidas. Inclusive, o meu coleguinha aqui, que me incentivou muito a questão desses jogos, né, na interação social ali com a galera, mesmo porque você consegue desenvolver habilidades que vocês acham que não tem, né, como, por exemplo, a comunicação, a percepção, você começa a enxergar as coisas de forma diferente, você traz alguns hábitos, como eu já falei logo no início, né, a gente estava discutindo a questão dos jogos, então o presencial, na minha visão, quando trata-se de jogos, eu acho que ele é muito mais completo. Para quem a gente não está, só para deixar claro, a gente não está comparando um jogo analógico e eletrônico, tá? Eu acho que nem tem por que comparar, tem espaço para tudo. O que a gente está dizendo é o seguinte, vamos supor que, como a Adalberto falou, ele vai jogar um FIFA, ele prefere o cara estar do lado dele jogando ou ele jogando no universo online? Essa é a comparação, tá, galera? Então, por exemplo, para você aí que joga League of Legends ou joga CS, o que a gente está perguntando é o seguinte, você prefere jogar com a galera todo mundo em sua casa, você prefere um do lado do outro, estilo a antiga Lan House, tá? Então, o que a gente está falando é isso. Eu, particularmente, gosto de estar presencial, eu acho que a resenha flui melhor, eu acho que a gente fica menos ofensivos, menos, sabe, quando você está sozinho, você fica com muita raiva de um erro de um colega, você fala, às vezes, coisas necessárias, quando você está presente, você ri pro cara, o clima vira outro, a comunidade, como a Adalberto falou, cria uma comunidade mais sólida, empata, né? Empata é um dia de empatia, né? As pessoas compreendem melhor o erro dos outros. E eu acho que a resenha é top. Melhor. É quase uma Copa do Mundo. Tá? É indiscutível. A energia é outra, né? Às vezes você joga como minerador e age como sabotador, né? Não é? Desculpa aí, Vamos. Só tem 2 pontos agora antes da gente ir para o final do programa, tá? E esse é polêmico. E eu quero ver o que a galera tá falando aí, tá? Jogos que têm violência, elas podem levar o indivíduo a se tornarem violentos e jogos podem levar a pessoa a se tornar uma pessoa viciada. Viciada que eu digo na patologia, da doença mesmo. A pessoa não consegue mais viver sem aquilo no seu dia a dia. Vamos começar pelos mais novos? Pode ser. Vamos. Douglas, começa aí você. Cara, eu acho que assim, uma mente, quando ela é bem estruturada, com certeza ela vai sacar que aquilo ali não passa de um universo virtual. Mas quando trata-se de jogos com conteúdos violentos, eu tenho total certeza que é um grande incentivo para as pessoas serem agressivas, sim. Né? Já existiram relatos e comprovações disso, eu já vi na internet, passando em jornais, né, que acontecem muitas coisas por conta de jogos que têm esses conteúdos agressivos e a questão de vícios também, né? Eu entendo perfeitamente que não me colocando como uma pessoa velha, né, eu só tenho 23 anos, mas assim, a geração atual, né, essa questão de jogos eletrônicos, eu não sei nem se dá para ser taxado como um vício em si, essa galera que não sai do celular, não sai do computador, ou quando sai de um vai para outro, mas assim, de cara, né, e de forma tão incisiva, eu acredito que sim. Os jogos, eles influenciam muito, tanto a questão da pessoa ser agressiva, quanto o temperamento da pessoa, quanto a vícios, eu tenho convicção disso. E a outra questão, você respondeu aí que agora você acha que pode levar uma pessoa a se tornar uma pessoa viciada? Viciada? Pode. A viciada no jogo ou na prática que o jogo... Não, no jogo. Com certeza, velho. Com certeza. Claro, eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que... Eu já fui um cara que eu já tive uma grande posse por arcade, né? Você já conhece a minha história? Eu não conseguia viver sem jogar um fliperama. Eu amava fliperama mesmo. Quando eu era bem garoto, eu sempre ia lá onde eu morava para fliperama. Era uma experiência muito ruim depois. Mas não vem ao caso, tá? Mas indiano? Tem umas bets, né? Mas indiano? Bem, vai lá, Alex. Vamos lá. O seguinte, em relação a influenciar nos atos das pessoas, tá? Eu entro no que Douglas falou. Mentes são diferentes, tá?
cada pessoa absorve algum conteúdo, alguma coisa de uma maneira diferente da outra. Ah, eu joguei GTA, eu joguei CS, eu joguei Street Fighter, não saí batendo em ninguém no meio da rua. Joguei GTA e não saí roubando o carro de ninguém. Não influenciou a minha pessoa. Talvez seja por conta de minha mente ser madura para absorver aquilo ali. Mas, não, é um jogo. Eu sei que é um jogo, isso aqui eu não levo para Então, o meu você está falando universo. que o jogo vai depender da faixa etária que está associada, que pode ou não jogar. Então, esse não jogo- absolutamente a faixa etária que eu estou falando. Estou Mas falando você falou- da mentalidade da pessoa de absorver. Mas aí é uma coisa muito subjetiva. Bem subjetivo. Mas aí... Eu tenho- Então, você falou o quê? Aí tá entrando Com questão a quê? subjetividade. Porque ele falou, depende se a pessoa tem maturidade para se absorver o conteúdo e não levar aquilo. Então, Eu entendi o que ele quis falar, mas o certo não era nem a questão da maturidade. maturidade. Porque a questão mesmo, na minha visão, é a instrução que você tem. É a instrução, por a exemplo. responsabilidade dos pais. Sim, diretamente entre essa questão da responsabilidade dos pais. Porque, assim, meus pais eles nunca permitiram a questão dos jogos violentos. Só que, quando a gente não está na presença dos pais, a gente joga, isso é comum, né? Mas mais pela aquela questão da adrenalina, de você querer saber como é um jogo, a galera tá toda reunida jogando e você se sente excluído. E eu acho que é mais por a questão da estrutura mental, né? Daquela estrutura Justamente isso que eu tô falando. Você da entendeu? estrutura Eu mental. creio que o Alex queria Não passar é pra bem vocês a isso. maturidade, tipo, nossa, a classificação etária do Meus jogo pais, é eles 18 mais. abominam qualquer tipo de jogo violento. Mas assim, não tem jeito. A maioria dos jogos traz violência. Futebol é violento. O cara tá ali andando, toma um carrinho. É uma agressão. É uma agressão. Mas eu entendo a questão do agressivo e violento. Eu entendo. Então, tipo, eu vejo dessa forma. A questão da estrutura mental da pessoa vai poder influenciar ou não em relação ao que ela vai fazer em relação ao jogo, não. Pode ser que, sei lá, o cara viu lá o GTA, o cara fazendo um grande assalto, tentou levar para a prática. Pode ser. E dá pensar assim, nossa, vou fazer um assalto assim porque dá certo, Ou um plano seja, aqui. você está dizendo que, enquanto o Douglas acredita sim que tem influência, você acha que Pode ser? pode ser? Eu acredito totalmente. É comprovado cientificamente que tem influência? Não. Então, quem sou eu para falar, né? Não, mas é por isso que é opinativo. Então, não pode ser, tá? Então, não pode ser. Depende. Depende Tá? das coisas. Já em relação aos Muito vícios, bem, vai lá. Em relação aos vícios, como eu falei, vicia assim. Esse negócio de jogo vicia. Logo quando eu comecei a jogar o LOLzinho, eu era viciado. Chegar da escola, dia de prova, eu sentava na frente do Então você PC, é Alex, joga. o ex-viciado. o ex-viciado. Fui pra Universal E foi curado. Mas fui curado. Bom, Desculpa, gente. Eu vou numa linha totalmente contrária com meus colegas. Eu acredito que o jogo em si não influencia, né? Eu sempre tive esse pensamento, inclusive eu vivenciei essa etapa que pessoas, né, mais velhas já tinham essa índole, né, esse pensamento. Minha mãe, por exemplo, sempre abominou essa questão de jogos violentos, né? Então, o pessoal da geração dela também não iriam permitir que eu jogasse, ou outros alunos também aí da minha idade, né, jogassem também. Mas, por exemplo, eu hoje sou pai, né, e, tipo, eu jogo videogame, eu vivencio aquilo, então hoje eu já tenho um outro pensamento, eu não tenho o mesmo pensamento da geração de meu pai e de minha mãe. Eu acredito que vai de pessoa, sim, a questão de ser influenciado ou não, mas o jogo em si, eu acredito que não influencia ninguém a nada. E a questão do viciado, né, pode sim ter determinados vícios, mas eu também acredito que o jogo ele não vai prender você, é a mesma coisa que rede social. vai lá. Não é um jogo desse. Deixa eu colocar uma coisa assim. Primeiro, eu acredito assim, ó, que depende do contexto social, tá, que a pessoa está inserida. Isso é muito influenciador nesse sentido. Se a pessoa já tem uma aptidão à violência, lógico que o jogo de violência vai incentivar ainda mais. Não é bem a palavra. É uma tendência, né? Uma tendência. Então, assim, se ele vive naquele contexto de violência, isso lógico que vai ainda Vai endossar. Isso, vai endossar aquela questão. Agora, eu não sou pai como Adalberto, mas eu tenho um pouco dessa visão, porque eu fui padrasto durante anos, e eu acho que vai muito... Cada jogo, se vocês observarem, tem algumas classificações,
tá? As classificações são justamente os níveis de maturidade ou de compreendimento que aquela criança, que aquele adolescente vai ter para aquele tipo de jogo. Tem jogos que são... bem atrás do jogo. Isso, ou na frente, se você virar na frente também alguns jogos tem. Agora não vai dar para ver, mas aqui, ó. Talvez assim, ó. Star Wars Battlefront, Por exemplo, tá você não vai 12 anos. começando assim, mas... Diabo, tem 12 anos, né? Então, assim, existem jogos que são livres, existem jogos que têm faixas etárias. Lógico, tem a corresponsabilidade do pai na liberação ou não, porque todo guri quer jogar um jogo que vê seu irmão mais velho jogando. Seja ele de violência ou não, isso é normal que aconteça. Isso aí é verdade. Aí, assim, cabe aos pais realmente ter um controle sobre isso, dar um discernimento, porque independente da idade, aí eu, digamos assim, eu concordo em partes com o Alex, mas eu também discordo, porque tem meninos de 19 anos que não têm a maturidade que o Alex tem para algumas coisas. E maturidade ela é relativa a cada assunto. Então, eu tenho uma opinião de maneira geral. Esse negócio de, indicação não serve para nada. Não necessariamente. Deveria servir. Deveria servir. Muito, digamos assim, conscientizando o pai. É o governo dizendo que você é incapaz de decidir o que seu filho ou não pode usar ou ver. Seria mais ou menos uma classificação indicativa. Ele está dizendo, você é tão incompetente que eu estou dizendo que é 12 anos ou mais. Mas aí não cabe a questão do que eu falei da instrução familiar também? Então não interessa botar isso aqui. Quem decide sou eu como pai. Como o que a Adalberto falou. Então, às vezes ele vai falar, pô, não, meu filho tem determinada maturidade e eu acho que aqui está 12, ou a novela está lá escrito para não sei quanto é a novela. Não sei. Depende da novela. Depende da novela? Depende da novela. Tem novela que é mais. Então, aí você vai dizer, não, meu filho vai assistir porque eu acho. Mas aí é que está a questão, cara. Quando você traz a questão da classificação, não tem como se controlar isso. Quem vai controlar isso são os pais. Você entende? Então, é o pai que vai ter o discernimento do que ele acha, dependendo, por exemplo... Mas, então, isso a gente concorda. Mas você acha que o jogo em si, ele influencia, o pai deixando ou não? O jogo tem influência da pessoa se tornar mais agressiva ou violenta? Depende da quantidade de horas que aquele menino está inserido ou menina. Por que eu estou dizendo isso? Que eu vi isso na pele com o meu enteado. Quando ele jogava os jogos que a gente jogava como Battlefield, etc., que eu não concordava muito que ele jogasse, mas não era uma decisão minha, era uma decisão da mãe dele, por exemplo, tá? E ele jogava pouco, eu via que ele não ficava tão irritado. Mas conforme ele ia jogando, aí eu entro já na minha resposta sobre o vício, tá? O vício é muito relativo e a maioria dos jogos de hoje, eles são criados para você meio que viver um pouco de uma vida virtual naquele sentido, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns jogos, para você ser competitivo dentro do jogo, você tem que se dedicar muito tempo. E isso traz o conceito do vício. Tá? Você tem que ter uma ponderação do tempo que vai ser jogado. Eu via isso literalmente no meu ex-enteado, que era a questão dele ficar super irritado quando ele jogava demais. Que às vezes ele deixava de dormir bem. Tinha outros contextos que propiciavam aquilo. Sim, deixa a pessoa mais aflita, mais ansiosa. Mas não quer dizer que seja... Isso gera vício? Não, se ele for controlado. Se ele for controlado, aí lógico, até o adulto tem dificuldade nisso. Mas não pode. Mas assim, até o adulto tem dificuldade nisso, eu acho que nós vemos isso em nós aqui, que já somos adultos. É a questão de você estar jogando, mas gostou tanto que quando você para analisar, você perdeu 10 horas do seu dia ali, e no outro dia você quer jogar, acorda já com aquela vontade, vou jogar de novo, então tem que ser controlado. Pode causar vício? Assassin's Creed Valhalla, pode, chega logo. mas precisa ser controlado. Ó, eu vou dar uma opinião. Na minha humilde opinião, não influencia nada. O impacto que um ambiente de agressivo vai causar na criança é, assim, absurdo. O jogo não, tá? O jogo, na minha opinião, ele entra no campo do fantasioso, da fantasia, do lúdico, tá? Então, ele experimenta aquela realidade no universo lúdico e é ali que fica. Eu acho que o que influencia é, por exemplo, um pai que chega em casa bêbado e agride a mãe. Isso vai influenciar uma pessoa a ser agressiva. Só que eu posso colocar uma coisa para você? Talvez para a gente isso seja muito claro, porque nós já temos uma formação. Não. E já somos, de certa forma, adultos. Mas para uma criança, será que ele sabe? Você está falando do jogo ou da situação que eu coloquei? O jogo. A situação é comprovada. Não,
E eu concordo com isso, eu tô falando no sentido do jogo. O jogo, ó, existe um livro chamado Brincando de Matar Monstros, tá? Que é de um psicólogo. Lá ele explica como, muito pelo contrário, uma criança, às vezes, ela tá com tanta raiva que ela vai pro jogo e começa a dar uns tiros lá no jogo dela, ela relaxa. Tá? Então, o caminho é inverso. Ela descontou a raiva num personagem real. Isso acaba meio que Tá. aliviando, né? Aliviando. Tá? Mas, ó, o que eu estou falando aqui é a partir de uma ótica de um livro que não necessariamente é uma verdade. Sim. Tá? E isso aqui é uma opinião do pessoal. Então, assim, eu acho que o que vai influenciar é a educação em casa. Né? A educação familiar, ela tem um peso na educação da criança que, por exemplo, como eu sou educado, por exemplo, meus pais sempre me educaram a não fumar cigarro. Por mais que eu andasse com um monte de gente que fumasse, eu nunca fumei. Porque foi minha educação que contribuiu com isso. Não foi o fato de eu estar no ambiente, de eu participar, tá? E se eu fizer uma peça no teatro que eu sou uma pessoa fumante? Ainda assim é um universo lúdico, eu vou estar ensinando. Isso não vai me trazer ao interesse. Mas aí fulano fez isso e aconteceu tal. Pode acontecer. Mas é o poder moderador dos pais. Foi isso que eu falei, entendeu? É o pai moderando e meio que dizendo, não tem a ver dando com moderação, um não, norte. viu? Eu acho que tem a ver com a educação mesmo. Sim, pô, mas Por a exemplo, própria moderação vem da instrução. O pai, quando ele chega e ele vai instruir você e você começa a entender aquele contexto, assim, ele cobra, ele vai ser um fator moderador. Mas moderar é uma peça dentro do universo da educação. A educação vai além de moderar. Se eu deixar ele 4 ou 8 horas, não vai fazer diferença se eu não eduquei ele. Tá? Por exemplo, eu passei anos de minha vida jogando muito o World of Warcraft. O momento que eu tinha livre, eu passei 10 anos, eu acho. 10 anos seguidos jogando o mesmo jogo. Tá? Então, assim, Deletante, Perfect World, Priston. eu passava, às vezes, horas e horas e horas, e aquilo nunca afetou o meu estado de espírito, o meu... Então, assim, eu concordo com vocês que o pai, ele tem que acompanhar como aquilo está afligindo o indivíduo. É o poder moderador. E eu acho que a moderação também é muito mais vício ou não, do que o jogo influenciar a atitude negativa do indivíduo. O jogo não, na minha opinião, o jogo não influencia zero se o menino é bem educado. Agora, o vício, sim, tem a ver com moderação. Quanto mais você deixa o menino ficar quanto tempo ele quiser lá no computador, mais ele vai achar que aquele tempo é permitido, e quando ele não puder ter aquele tempo, Vai ficar na bichinha. ele vai ficar puto. E aí vai ficar nervoso, vai ficar ansioso, vai ficar aflito. Então, eu acho que vicia, acho que qualquer jogo vicia, pode ser um Farmville do celular, um joguinho de Facebook era viciante, no Facebook. Era Porque viciante. aquele jogo de O jogo do Adriano é viciante. O jogo de Adriano é viciante. Né, Adriano? Culpado. Por influenciar o coleguinha também ali. Bem, agora a gente vai pro... galera, nesse momento, deixa a galera não ficar digitando tudo ao mesmo tempo, porque eu vou querer que vocês coloquem o top 3 de melhores jogos que vocês já jogaram, tá? E aí vocês coloquem em ordem. O primeiro é o que você mais gostou e o terceiro é o que você menos gostou entre esses 3, tá? A gente vai falar nosso top 3 aqui e depois eu vou ler o de vocês aqui e a gente vai comentar o de vocês, beleza? Então, larga aí no comentário o top 3. Coloca 1, 2, 3 e coloca os nomes aí, tá? Quem quer começar? Posso começar? Vai lá. O primeiro top do stop, FIFA. Claro, FIFA, porque na Alguém tira verdade, esse cara da... Team FIFA, tá? Team FIFA. FIFA, de Vou fato, sair, tá? é um jogo de futebol, um Jogo de simulador. simulador real, de homem. Jogo de homem. Não é de moleque, De não. adulto, né? Não é de moleque de Eu vou sair, Para tá? vocês que estão Vou sair, tá? começando, eu recomendo o PES. Mas, em primeiro lugar, FIFA. Segundo, Sou do FIFA 95. Futebol Manager, né? Pela essa questão de estratégia, gerenciamento. Né? E o meu terceiro aí é o Call of Duty. Muito bom. Agora, eu vou pedir, o meu, tá? Eu vou pedir que vocês façam o inverso, tá? Do terceiro para o primeiro. Melhor. Para causar aquela expectativa. Que Tá? bom que FIFA deu pra falar. Então, eu posso começar então agora aqui? Né? Então vamos lá. Acho que o meu terceiro melhor jogo foi o Biohazard 4, ou para aqueles que não sabem, o Resident Evil.
tem duas vertentes, tá? Resident Evil 4 tem duas vertentes. Tem a vertente inglês, né? Não em inglês, mas americana, que é o Resident Evil 4, e o japonês, que é o Biohazard. Então, é um jogo realmente que me ensinou a pensar um pouquinho em algumas atitudes que eu tinha que ter, tá? É um jogo, lógico, é um FPS, é um jogo de violência, porém, me ensinou muita coisa. Um segundo jogo também, que eu coloco, fantástico nessa questão, é o Battlefield 4. Eu vou colocar assim, ó. Vamos dizer assim. A série Battlefield. Os que eu joguei, o Bad Company 2, o Battlefield 3 e o Battlefield 4. Primeiro, ensinou estratégia, ensinou a jogar em equipe, porque a gente fazia a questão da equipe, então é um jogo, na minha opinião, porque a comunidade era menos tóxica. A nossa comunidade... A galera se ajudava. É porque existia clã, a gente criou um clã, então eram pessoas que... Não. Acho que a questão mesmo era pra você se ajudar. E aí, assim, então... Acho que, na minha opinião, o top dos tops é o de Game Boy, Yu-Gi-Oh! Eternal Dynasty Soul, acho que é um negócio desse, eu não lembro bem. Mas foi um dos melhores jogos, na minha opinião, na minha vida. Você tá me dizendo, então, que Yu-Gi-Oh! De Game Boy ficou na frente de Battlefield e ficou na frente de... Não, mas e eu vou explicar por quê. Então dá pra dizer que eu vou explicar por quê. Mas Game Boy é top. Não, tô falando de Yu-Gi-Oh! Quando a gente fala no sentido do jogo de gráfico, de jogabilidade, é massa. Só que eu tô levando em consideração você montar uma estratégia. Yu-Gi-Oh! Ele lhe dá isso. Cartas. Você curtiu o desenho? Curti. Talvez mas não muito, porque a maior parte dos jogos e das cartas que a gente utilizava no próprio Yu-Gi-Oh! Não eram cartas relacionadas. Eu não ficava assim, não, vou usar o Mago Negro, vou usar... Não! Montavam estratégias mesmo e decks para vencer. Ou seja, é um jogo extremamente estrategista. Era de brainstorm, que a gente chama de tabuleiro. Você fica queimando a bufa ali para poder uma estratégia melhor. Fazer um deck que ganhe para aquele. Hoje, eu jogando, eu via muito na minha consciência Adriano dizendo assim, no seu tempo aí, viu, Arud? Vai ficar um tempão pensando para poder fazer a jogada. Entendeu? Fica à vontade. Então, é por isso que eu tenho ele como top 1. Por conta disso. E aí? O jogo top, que eu chorava pra jogar. Eu saía do colégio, eu gastava meu dinheiro do lanche. Pra mim, é o melhor jogo de RPG do mundo, tá? Tibia. Ele vai ficar em terceiro, tá? Vocês podem falar de FIFA, eu não posso falar do Tibia. FIFA é muito ruim. FIFA é muito ruim. Para de foi um esboço. Não, assim, o jogo era pra ser de tarde. Falando sério. Joguei FIFA, sacanagem, mas sem brincadeira, não gosto também, não entendeu? Eu tô de sacanagem. Eu falei do Tibia mais pra fazer um climão com o Adriano, né? Tibia é bom, tá? Mas assim, o jogo em terceiro lugar eu deixo o Perfect World, né? Por conta da minha infância. Eu não falei do Perfect World, observe. Até hoje eu falo do Perfect World em terceiro porque quarta, quinta, sexta, sétima série Perfect World eu nunca cansei de jogar, né? Eu jogo até hoje. Acho que a questão do Perfect World em si trouxe para mim esse gosto por RPG. Eu nunca tive a oportunidade de jogar um RPG de mesa. Há um pouco mais de um ano eu tô tendo a oportunidade de jogar porque Adriano mestra, né? Que joga aqui em conjunto com a galera. E trouxe, né, de volta. Trouxe resgatou isso na gente, né? Em segundo lugar, não posso deixar de falar dos jogos clássicos. Aí eu não vou especificar, vou falar clássico, Mario, Sonic, Cadillac, Dinossauro. Não dá pra você juntar Mario e Sonic. Não, eu sei, mas foi um clássico. Politicamente errado. Não, são clássicos. Eu não posso deixar de falar desses clássicos. Mas a minha paixão, que eu digo assim, aqui é o meu mundo, é o The King. Qualquer The King que você jogar, que você colocar pra jogar, eu desbravo junto com você. Eu sou extremamente apaixonado. Por que você acha que The King hoje em dia não vingou com o Street Fighter, por exemplo? Era um jogo que era considerado melhor que não vingou agora. Não vingou agora. Porque se você pegar... Eu sou mais assim. A questão do The King ter morrido foi porque começaram a criar crossover, na minha visão, e começaram a criar mods pro jogo. Aí morreu. The King eu falo... Eu tô falando, tipo assim, o Street Fighter, você tem hoje, ele
com gráficos atuais, com a comunidade atual. Estou falando de você continuar jogando um jogo antigo. Estou falando da franquia continuar produzindo jogos novos e continuar o sucesso. Eu acho Mas é lançado um até novo já. Como Mortal Kombat e os Street Fighter que estão aí. Outro jogo também, morreu. um pouco a galera Mas fala, ainda né? tem Mortal Mortal Kombat. O pessoal do Mortal Kombat migrou agora para Fez uma loucura, Eles pegaram o pessoal misturaram. da DC para fazer um jogo. Injustice. O pessoal migrou e disse que Injustice é praticamente um Mortal Kombat, mas com gráfico melhorado. Eu não sei a definição exata pelo que aconteceu, né? Mas eu na época que eu jogava, de fato, que eu ia para os locais que tinham fliperama, era lotado, fazia fila para jogar. Não sei porque não deslanchou, né? Pode ser porque o Street Fighter, de fato, ele foi um jogo muito mais jogado, muito mais aceito pela galera. Eu jogo os dois, tratando-se de jogo de arcade, eu tô aí para qualquer um que tiver, eu sou apaixonado. Eu não sei de fato a definição, né? Porque não deslanchou, mas pode ser pelo fato do relaxamento dos desenvolvedores, pode ser o marketing também mal feito, né? Mas o jogo para mim, o The King para mim é até o 97. Chegou do 97 para frente, eu jogo para me divertir, tá? A história do jogo até o 97. Para frente é para me divertir. Bora ver. Vamos lá. Bom, em terceiro lugar, eu vou começar com um jogo clássico que quem me apresentou foi meu pai, que jogava, né? Falar dos negócios, que é Double Dragon. Caramba! Double Dragon é um jogo que eu gosto muito de jogar. É um jogo que eu gosto muito de jogar. Quem não conhece, dá uma pesquisada aí. É muito bom. Você bota no seu PC, baixa aí. Ele é muito bizarro. Ele é bizarro. É pra galera atual. Pra galera ele é nostálgico. É. Com o Golden Access e outros. Aquele a gente gosta. E ela não para. É o jogo todo. O jogo todo. Em segundo lugar, teve um jogo de sobrevivência que eu joguei que eu gostei muito, que é Left 4 Dead. Pô, esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito top. O jogo é muito pouco, mas você vê a comunidade volta muito bem nesse O Left 4 Dead, ele é um jogo muito top. Você aprende a sobreviver, você tem que bolar estratégia. Se você morrer, você ressurge, tá? Você perde seus loots, tudo. Tem que começar uma história totalmente diferente da que você estava fazendo. Esse aqui? Tá? Left 4 Dead. O jogo é top. Eu acho que eu tenho até hoje instalado no PC e não jogo mais, mas é um jogo massa. E um jogo que eu gostei bastante, vou colocar em primeiro lugar, pode ser que não, que sim, é o COD MW2. Opa, Modern Warfare. Mas assim, Alex, eu gosto da referência, não é que digo não, mas só o Tibia vai continuar aqui. Não, o Tibia tá vivo na mesa. Tibia não, velho. Vocês continuarem totalmente. O Call of Duty Modern Warfare 2 é muito top. E até em questão da história, todo o universo do jogo é muito bom. Eu gosto do Call of Duty, mas assim, eu acho que a saga do Battlefield é muito melhor. Só que aí o Call of Duty tem mais história. É isso. Battlefield é a questão da estética, jogar o da modo aparência história, do jogo. Jogar o modo história no Call of é muito melhor. superior do que o Battlefield. É porque ensina demais. Porém, na jogabilidade do online, a interação com as pessoas e o jogo em si, o online é muito multiplayer, muito superior do Battlefield. É o seguinte, eu vou pro meu top 3 e serei breve, tá? Em terceiro lugar, e não menos importante, eu vou colocar um que eu já citei aqui, que é o Might and Magic Heroes, tá? Ou Heroes of Hero Might and Magic. Não é Magic não, viu? É um jogo que marcou a minha infância, a gente juntava porque como ele joga em turno, você joga, aí termina o seu turno, se tiver alguém no computador, joga depois do turno dele e tal. Então a gente juntava, a gente fazia campeonato, quando você enfrenta, você tem lá seu cavaleiro andando pelo mapa. Se você ataca o outro, aparece o mapa, as tropas, uma tropa de um lado e outro, e aí começa o xadrez. Porque cada personagem movimenta X espaços, que são hexágonos, tem X distância de ataque, tem determinado tipo de ataque, e aí você tem os conteúdos no mapa que você se protege de ataque à distância e tal. Então, tem o gerenciamento todo que eu amo o jogo de gerenciamento, tá? De administração, e ainda tem a parte de xadrez ali no combate, deliciosa, tá? Em segundo lugar, eu vou colocar um jogo, eu vou botar 2 RPG, só quem é
fanboy de RPG conhece, tá? Um é o Dragon Age, que alguém aqui falou. Eu gosto da sequência, eu zerei os 2 primeiros, estou esperando o terceiro ficar baratinho na Steam para comprar, tá? O Dragon Age, ele nasce de um outro que eu vou falar aqui, que é o que eu mais gostei, tá? Que é o Baldur's Gate, tá? O Dragon Age, ele vem de Baldur's Gate, que eu amo, e aí depois eles fizeram uma história espetacular. Não tem quem leia sobre Dragon Age e diga que não tem vontade de jogar, é impossível. Mas em primeirão, eu não posso deixar de fora o World of Warcraft, tá? Eu joguei Warcraft 3, joguei Warcraft 2, não tem que... Eu não sei se vocês lembram desse jogo, que é de estratégia. O 2 só tinha humano e orcs. E era só, e a gente já pirava. Quando depois ele faz o 3, ele traz outras raças, como os elfos noturnos e tal, fica top também. E aí ele pega o lore, né? Ele pega toda essa ambientação e traz para o World of Warcraft, e aí eu faço meu personagem, faço meu anão parrudo, como eu faço em qualquer jogo que tenha anão. E aí fiquei anos e anos jogando, e tenho vontade de voltar, vai sair expansão agora, Shadowlands. Se eu gostar, eu vou ver se eu pago e bom. Uma pena tá caro, né? A galera aqui, ó, Guilherme, Dark Souls 2, tá? Que é um RPG, mas tem muito action no RPG, né? Não é igual o Ludas, não tem nada disso. O Scream e o Dragon Age, que é o melhor, tá? O Vitor colocou um jogo que eu nunca ouvi falar, chamado Clube Koi. Eu não sei que jogo é esse, tá? Eu não trabalhando pro Koi? O segundo, PES Mobile. Conheço. Bacana. É o melhor que tem. Até serve. Até sério. É o melhor que tem. Vê se tem FIFA Mobile. GTA, eu acho que é Sun City, é isso? Sim, San Andreas, né? San Andreas. Tá? Então, GTA San Andreas. Nadson colocou em terceiro Counter-Strike. Bom também. Depois PES e depois God of War. Tá? Quem mais aqui? Cássio colocou em terceiro Fortnite. Em segundo Tomb Raider. E em primeiro Mortal Kombat. Deixa eu ver se mais alguém colocou lista aqui. Acredito que não. Tá? Dragon City não, pelo amor de Deus. Tá? Senão eu encerro a chamada. Por que não, se o cara acha que é legal? Mas não vou entrar nessa questão. Pode parecer ofensivo. Bem, galera, a gente já passou o nosso tempo aqui, né? A gente se empolgou falando. Quero agradecer que vocês tenham comparecido. Quero lembrar... Obrigado, tá? Quero lembrar para vocês que o próximo episódio vai ser sobre... vai ser um pouco mais profissional, né? A gente vai falar sobre profissões que vão passar a existir no futuro e profissões que não vão existir mais daqui a 20, 30 anos, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais do mercado de trabalho, vai falar sobre essas profissões, já para você se ligar, o que é que você deve estudar, o que você deve focar, o que é que a qualificação que você precisa. Então, não lembra. Ou não esquece. Não lembra. Não lembra. Faz isso não, não esquece. Quinta que vem a gente volta com o dia normal, né? A gente só fez essa quarta, porque quinta agora é feriado. Quinta que vem a gente vai falar sobre profissões que irão passar a existir e profissão que deixarão de existir, tá? Que também foi votado como a segunda opção de vocês lá no formulário. Beleza? Depois do episódio que a gente tem, a gente faz uma nova pesquisa, e aí para a galera que está querendo que a gente jogue RPG, né? A gente coloca lá a opção, se a maioria decidir, a gente dá um jeito e monta aqui tabuleiro e faz os roleplay aqui para vocês, beleza? Brigadão, aquele abraço, fica com Deus aí, hein? Fica com o Tibia também. Tirem prints e postem nas redes sociais marcando a gente. Compartilhem o episódio, hein? Valeu. Valeu, guys.